Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Essa semana, então, a gente vai começar o estudo de associação em paralelo. Mas antes disso, eu queria só reforçar uma coisinha que eu não falei antes, mas eu acho que isso não atrapalhou em nada vocês fazerem os exercícios, tá? A gente pode representar o circuito de duas formas. O circuito fechado, então aqui eu tenho uma representação de uma bateria, né? Onde a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Então, eu posso representar esse circuito fechado. Aqui tem 3 resistores, podia ter mais ou menos, né? R1, R2 e R3. Então, a gente tem um circuito fechado. Mas eu também posso representar esse circuito aberto. O que é o circuito aberto? É como se eu pegasse esses fiozinhos e esticasse eles. Então, eu vou ficar com o circuito desta maneira. Aqui eu teria, então, normalmente a gente chama de A e B, daí, os exercícios chamam de A e B, em vez de polo positivo e polo negativo, né? Mas é exatamente o mesmo circuito. A corrente entra no circuito e percorre por um único caminho. A corrente entra no circuito e percorre um único caminho. Ambos são associações em série aqui, tá? Dito isto, vamos começar a associação em paralelo. Qual a diferença da série para paralelo? Bom, a associação em paralelo, ela oferece mais de um caminho para a passagem da corrente elétrica. Então, a gente tem, vamos fazer o circuito fechado. Eu tenho um circuito, um polo positivo, um polo negativo. A corrente elétrica, ela entra no circuito por um caminho. Em algum momento desse circuito, ela vai ter mais de um caminho, 2, 3, 4, 5, enfim. Mais de um caminho para percorrer. Aqui a prof vai fazer só 2. Então, eu tenho um resistor 1, um resistor 2, e aí vamos voltar aqui para o final do circuito. Então, a corrente elétrica, ela entrou no circuito, a gente chama essa corrente de corrente total, mas vai chegar um momento que essa corrente, ela vai se dividir em duas, que a gente vai chamar, então, de corrente do resistor 1 e corrente do resistor 2. A soma dessas duas dá o valor da corrente total. Então, não quer dizer aqui que as duas correntes têm o mesmo valor. Elas só terão o mesmo valor se os resistores tiverem o mesmo valor. Mas se eles tiverem valores diferentes, as correntes vão ter valores diferentes, tá? Onde eu tiver o resistor de menor valor, eu vou ter a maior corrente. Então, a corrente dividiu. Aqui a corrente vai juntar e volta a ter o valor total. Se eu quiser representar esse circuito aberto, né? Vamos pegar os fiozinhos aqui e esticar. Ficaria assim o circuito. AB, R1 e R2. Tá muito parecido. Bom, vamos às características, então, que é o que difere uma associação da outra. Na associação em paralelo, a gente vai ter o quê? Eu falei a recém para vocês, então, que a corrente total é igual à soma das correntes, de quantos resistores eu tiver em paralelo, né? Nesse caso, eu tenho só 2, poderiam ser 3. Se fosse 3, teria um aqui no meio. Né? Se fosse 4, ia ter mais caminhos aí. Tá bom? Bom, então, lá na associação em série, os i's são iguais. Aqui, o i é a soma de todos os i's. Atenção! A diferença de potencial total, neste caso, aqui, ó,
essa bateria, ela oferece uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é igual para os resistores. Então, aqui a gente tem que a diferença de potencial do resistor 1 é igual à diferença potencial do resistor 2 igual a do resistor 3 e assim sucessivamente. Então, a total tem o mesmo valor para todos, tá? Isso daqui que difere da série, em série é ao contrário, né? Tranquilos até aqui? Bom, vocês lembram que a gente calculou o resistor equivalente lá na associação em série? Aqui também a gente vai calcular o resistor equivalente, só que aqui é um pouco mais complicado. A gente tem... Deixa a prof desenhar aqui um circuito. Digamos que eu tenha 3 resistores. Como é que eu vou calcular o resistor equivalente? Vocês lembram? O resistor equivalente é um resistor que substitui os 3 e produz o mesmo efeito. Então, a equação é um pouquinho mais complicada do que a outra. 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre resistor 1, mais 1 sobre resistor 2, mais 1 sobre resistor 3, mais quantos resistores eu tiver. Essa fórmula, então, vale para qualquer associação em paralelo. Mas aí a gente tem alguns atalhos. Quando eu tiver apenas 2 resistores em paralelo, então, apenas 2 resistores em paralelo. A gente pode, ao invés de aplicar essa conta aqui, que tem que fazer MMC, e aí às vezes você se atrapalha um pouquinho, a gente pode usar a fórmula RE igual R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Pessoal, observem um detalhe importante aqui. No PDF, aqui tá 2, desconfigurou, tá? É um Ezinho de resistor equivalente, não é resistor 2. Arrumem lá no Xerox quem imprimiu, tá? E quem copiou no caderno, arruma no caderno. Então, quando a gente tiver só 2, a gente pode usar essa equação aqui para não ter que fazer MMC. Mas se usar essa, vai dar certo também, tá bom? E a gente tem mais uma colinha. Quando eu tiver resistores iguais. Então, R. Eu tenho N resistores iguais. Então, N é um número de resistores. Eu posso ter 2 resistores iguais, 3 resistores iguais, 4 resistores iguais e assim sucessivamente. Aí tem uma formulazinha que é muito mais fácil, que é o valor desse resistor dividido pela quantidade... Pela quantidade de resistores, que nesse caso é 3, por isso que a prof foi induzida aqui por ela mesma ao erro. Tá, mas aqui então é o número de resistores. Bom, dito tudo isso, vamos fazer alguns exercícios para ver na prática como é que fica todas essas fórmulas. Exemplo 1, aqui ficou um pouquinho fora da visão aqui, mas vocês têm isso copiado no caderno, né? Vocês acompanham aí com a prof. Os pontos A e B da figura são os terminais de uma associação em série de... Opa, esse exemplo errado! Desculpem aí. Agora sim. Aquele exemplo era o série, a prof fez no outro vídeo, né?
Considere a associação em paralelo de resistores esquematizados abaixo sob a DDP de 12 volts. Então, aqui, a DDP é 12 volts, a DDP total é 12 volts. Preencha a tabela abaixo. Bom, a gente tem que calcular tensão, corrente, resistores e potência. Vamos começar com os resistores. O resistor 1 vale 6. Tô olhando aqui no desenho, tá, pessoal? Aqui, ó, esse aqui vai ser o 1, esse aqui o 2 e esse aqui o 3. Então, o 2 vale 3 ohm e o 3 vale 2 ohm. Vamos calcular o resistor equivalente? 1 sobre resistor equivalente é igual 1 sobre 6, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 2. 1 sobre resistor equivalente, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser 18. 18 dividido por 6, 3, vezes 1, 3. 18 dividido por 3, 6, vezes 1, 6. 18 dividido por 2, 9, vezes 1, 9. Seis mais 3, 9, mais 9, 18. Sobre 18. 1 sobre RE igual a 1. Só que eu não quero saber 1 sobre o RE. A gente vai ter que multiplicar em cruz. Eu vou ficar com 1 RE igual a 1. Então, o resistor equivalente é 1 ohm. Então, 1 ohm. Vamos lá. Continuando, então, a gente vai determinar a tensão. Como a característica da associação em paralelo é que a tensão é igual, todas é 12. Né? Não precisamos nem calcular. Agora, a gente vai calcular as correntes fazendo URI. Então, a gente vai começar calculando a corrente total. Para calcular a corrente total, eu vou usar o U total e o resistor equivalente. Então, vai ficar 12 igual a 1 vezes I. A corrente total é 12 ampere. Agora, a gente vai calcular a corrente 1. Vamos fazer o URI de novo, só que usando o 1 e o resistor 1. Então, vai ficar 12 igual resistor 1, 6, vezes I1. 6 passa dividindo, o I1 é 2 ampere. Estão acompanhando, pessoal? Tô muito rápido. Qualquer coisa, pausem o vídeo e voltem, né? Vamos calcular o 3. O 2, digo. O 2 igual a R2 vezes I2. Tô pegando os dados aqui da tabela, tá, pessoal? Igual a 3 vezes I2. I2 é 4 ampere. Então, 4 ampere e aqui 2 eu tinha esquecido de anotar. Agora, o terceiro. 3 igual a R3 vezes I3. 12 igual a 2 vezes I3. O I3 é 6 ampere. Aqui a gente pode fazer uma prova real. A soma das correntes tem que dar corrente total. Se não der, tá errado. 6 mais 4 mais 2 dá os 12. Então, tá certinho. Agora, a gente vai calcular as potências. Bom, a gente vai calcular as potências usando os dados totais, depois os dados do 1, do 2 e do 3. Aqui, eu tenho muitas opções de fórmula, né, para potência. Eu posso fazer PUI, porque eu tenho U e eu tenho I.
Eu posso fazer PRI, porque eu tenho R, eu tenho I. Ou eu posso fazer o PUR, porque eu tenho U e tenho R. Como esses dois têm continha ao quadrado, vamos fazer PUI, que é mais fácil, né? Nos economiza matemática. Só por isso, se vocês quiserem usar essas duas, podem usar, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. P igual ao UI. Potência total, U total e total. O total é 12 e o I é 12. 12 vezes 12, potência total, 144 watts. Potência 1, a gente vai usar o I1, U1 e o I1. Potência 1, então, 12 e 2. A potência 1 é 24 watts. Potência 2, o 2 vezes I2. O 2, 12 e 4. 12 vezes 4, potência 2, 48 watts. Agora, potência 3, o 3 vezes I3. O 3, 12, o I6. 12 vezes 6. Potência 3, 72 watts. Não anotei a 2,48. Pessoal, esse exercício aqui, bem completo, né? A gente calculou tudo que a gente podia calcular nesse exercício. Então, esse é tipo um exercício, um exemplo, modelo, para vocês usarem nos outros exercícios, né? A gente calculou resistor equivalente, calculou corrente e calculou potência. Não tem mais o que pedir para vocês calcularem, tá? Então, vocês podem usar esse exemplo como um modelo para fazer os exercícios. Mas a gente tem mais um exemplo para fazer. Duas resistências, R1 de 2 ohm e R2 de 2, são ligadas em paralelo. Então, vamos fazer aqui o circuito. Em paralelo, tem que ter dois caminhos para a corrente elétrica. R1, 2 ohm, R2, 3 ohm. Ligados em uma bateria de 12. Então, a tensão total, 12 volts. Aí, lembrando que essa tensão vale para os dois. Calcule letra A resistência equivalente. Então, aqui, como a gente tem só dois resistores, a gente pode usar aquela segunda fórmula, né? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Lembrando que essa fórmula eu só posso usar para dois resistores. Eu não posso colocar um R3 aqui, tá? Então, vai ficar 2 vezes 3 sobre 2 mais 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Isso dá 1,2 ohm. Então, o resistor equivalente vale 1,2. Letra B. As correntes I1 e I2. Então, para calcular I1 primeiro, a gente vai fazer URI. Usando o U total, né, que vale para 1, e o R1. Então, 12 igual a 2 vezes I. O I é igual a 6 ampere. Agora, a gente vai calcular o I2, fazendo a mesma coisa. Só que usando o R2. Então, 12 igual a 3
vezes I. O 3 passa dividindo, 4 ampere. Na letra C, o problema pede a corrente total. Eu posso fazer duas coisas. Simplesmente somar as correntes, que é mais fácil, ou fazer URI de novo, usando os valores totais, que o resistor equivalente seria o resistor total, né? Então, vai ficar 12 igual a 1,2 e total, 1,2 passa dividindo, 10 ampere. Aqui é ou, né? Ou eu faço essa conta, ou eu faço essa conta.